Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o PAOK de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só na PlayStation. A PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Pois é, malta, bem-vindos a mais um episódio do Segundo Posto, episódio 34, mais um domingo à noite, cá estamos nós, os três neste caso, eu, Diogo Maia e Pedro Guarda. O Samit não pôde estar, a Rita entretanto ainda deve estar no estádio de Alvalade porque esteve lá a acompanhar em direto para a TSF o jogo Portugal-Dinamarca e portanto estamos cá nós os três e estamos prontinhos depois de um fim de semana de Creators Cup para gravar o 34 do Segundo Posto. Ali o Diogo Maia já se ri. Maia e Guarda. Maia, eu vim do Porto, também vieste de viagem para Lisboa há bocadinho, estás prontinho? Olá. Não te vou entregar assim dessa maneira, calma. Estás bem, Azevedo? Sim. Guarda, eu antes de mais gostava nós somos campeões por osmose, não é? O projeto. Sim, claro. Eu sinto um caminho, eu vibrei. Na camisola estava Segundo Posto, não estava Pedro Azevedo, portanto. Eu não consegui estar presente, estive em Dublin até há umas horas e portanto não consegui estar, com muita pena minha, até tinha gostado. O vosso pé esquerdo dos dois tinha feito a diferença. Pai, do que eu vi eu acho que tínhamos jogado. Não me levei também mal. acho, também. Mas Por acaso recebi mensagens a dizer, jogavas aí. Eu, pá, Pivô, Guarda, tu com Não- pivô. não sei se era só pivô, do que eu vi. O Maia. Não, estou a dizer, tu com pivô farias a diferença. Tu és um bom pivô. Eu já joguei contigo a pivô. Pois, não, mas pronto, isso é outra O Maia, história. jogando Mas ou a na equipe esquerda ou estava na boa. direita, também fazia a diferença, tenho a certeza que sim. Aquela Eu canhota joguei- ia marcar golos. De eu fora da jogaria área. eu jogaria onde o Mister dissesse. Eu sou um trabalhador. O Mr. Ucra foi ele que nos deu a tática para a nossa equipa. Mas foi, conta lá mas como é foi. que isso correu, Azevedo. Olha, para dar aqui contexto à malta, este fim de semana houve a Creators Cup, primeira edição, na nova sede da Liga. A Liga tem a Liga Portugal Lab, ou seja, um campo sintético, uma arena fechada, sintética, e depois tem uma série de desafios. Tem ali um espaço para aquecimento em que tem desafios, dão-te uma pulseira e tu experimentas várias coisas. Aquilo, entretanto, pelo que já percebi. É no Porto mesmo? É no Porto mesmo. Ok. Sim. Na zona de Ramalde. Não sei se estou a dizer corretamente, mas creio que sim. E depois o torneio aconteceu, havia a equipa dos comediantes, dos músicos, dos atores da BetClick, é a casa de apostas patrocinada da Liga, influencers da Sport TV, podcasters, da nossa equipa, streamers e também, não é também, era isto mesmo. E portanto, foi um torneio, 2 grupos e depois diretamente para a final. Portanto, isto era quase ganhar os 2 jogos para ir à final. Foi isso que nós os podcasters fizemos. Mas acima de tudo o ambiente foi de soltar entre a malta toda, das várias equipas. Houve um ambiente muito engraçado. Nós estávamos, não havia bem balneários, havia depois para o banho, mas durante a tarde, enquanto tínhamos lá as bananas, as frutas, não sei o que, para irmos comendo, tínhamos várias salas e o pessoal foi todo dando-se muito bem, os atores, os músicos, os influencers, podcasters, escolhemos toda a gente. E mesmo após as derrotas, é claro que havia ali o espírito de competitividade, havia umas azias e umas duras que a malta dava dentro do campo e depois fora de campo. Quem foi o mais asiado? O mais asiado. Olha, eu posso dizer que eu sou um gajo um bocado asiado, por exemplo. Não, mas não porque vejo que essa eu vi umas caras da Zia, especialmente acho que foi os da Sport TV, quando Olha, levaram. Maia, num dos jogos, o João Miguel Costa, comediante, teve na. Eu e ele cumprimentámos inicialmente, reconhecemos-nos, tivemos imenso tempo à conversa, que ele também jogou a bola há muitos anos, e o que eu reparei foi isso, ou seja, quem já jogou mesmo futebol, de facto não consegue sair daí, ou seja, Eu recebi uma sair mensagem dessas azias. eu recebi uma mensagem do João dizer que foi um bocadinho injusto o facto de ter jogado contra um futebolista, um ex-futebolista profissional. Ainda há um ano era ex-futebolista profissional. E, portanto, não sei Mas aí posso dizer que o capitão da nossa equipa, o Afonso Figueiredo, estava lesionado
micro-rotura na coxa direita, agora pensem. Se é lesionado Jogou faz a aquilo. poupar-se. Não, ele antes de cada jogo tinha sempre que ir às esquemas dos fisioterapeutas para Não, receber mas tratamento. notava-se bem a diferença de um jogador que foi profissional Sim, para o sim, resto. sim, sim. O homem parecia o Maradona. Mas quer dizer, É verdade. também havia uma equipa que juntava Arnaldo e Ricardinho, que Tá bem, mas apesar de tudo... dois ex-jogadores. Olha, por falar O nisso, Ricardinho por falar joga na nisso. Letónia, mas aquilo já nem é futsal. Aquilo é uma cena qualquer. Para meter dinheiro. Mas guarda, por falar nisso, não sei se vocês estão a par do. Vocês estão, eu sei que estão, mas não sei se o resto da malta está a par do momento incrível de Pedro Azevedo perante Ei, pá, essa ninguém tira. Um chapelaço Ricardinho. E a minha pergunta, nós havemos de pôr isso na net. A minha pergunta a Azevedo é o que é que o Ricardinho te disse depois. E o que me disse antes, é que eu no túnel, antes, virei para ele assim, para o Ricardinho, estávamos todos a comentar no jogo assim, pá, não me faças daquelas, não me des cabritos, não me tentes mandar um chapéu daqueles do make-up. Ele assim, não, mano, tranquilo, não vou tentar nada disso. Primeira oportunidade que teve, viu-me um bocadinho adiantado, foi logo de primeira. Mas Azevedo, aquilo é uma defesa, sim senhor, parabéns. Tive Eu acho que é ali- daquelas. Eu acho que era daquelas que era importante a Rita estar aqui, porque eu às vezes sinto algum tom de desdém sobre o facto de ter Pelo sido facto de ser guarda-redes. guarda-redes, não é? Exato. E pá, e aquilo é de topo. Eu Posso mostrei a dizer- várias pessoas na Irlanda. Sério? Cuidado. Tiveste quase a Cuidado. assinar pelo Dundalk. Ou pelo Cork City. Não, pá, e depois o Ucra no final do jogo veio ter comigo assim, olha, mano, o Nani já me ligou, já disse que se for preciso um guarda-redes para aquela equipa do futebol 7 nos Estados Unidos, que ainda Mas fala olha, contigo. eu acho que tu não tens a jeito Meti uma jeito para uma dessas. desse tipo de convites. Estou a falar Não, sério. porque, olha, estavam lá. Acho que um gajo qualquer era o possessivo. Quando o gajo foi comentar, o gajo disse: não é? Isto é difícil com este guarda-redes, muito bom com os pés, muito bom com as mãos. Isto é muito difícil. Com os pés, pronto. É pá, com os Aquilo, pés boas bolas também. longas, boas bolas longas. Eu falhei À alguns passos comparação, também, é à verdade. comparação com o Tino de Range, estava aqui o Zé Loguê, O o Yapsin. Neuer, né? De boina, Yeah. pá, o Tino, uma personagem fantástica. Acaba o jogo, perderam, veio ter ao balneário da nossa equipa dar-nos um abraço a todos. Pá, malta, Estava grande a mexer jogo. votos para as Umas chouriças presidenciais. Não, mas olha, acima de tudo, houve, de facto, em todos os aspectos, desde os estacionamentos, alimentação, a orientação de, por exemplo, de convidados. Havia lá malta que tinha lá filhos, por exemplo, familiares, o que fosse. Aquilo que eu percebi também das atividades para os miúdos, estavam imensas crianças, isso foi engraçado. Eu até acabei por ir, estavam lá dois miúdos da formação do Fóculo do Porto, guarda-redes, pá, e com os seus 10, 11, 12 anos, o Martim e o Salvador, se não me engano. E um deles tinha o Nome de apelido- Sporting. um deles tinha o apelido de Azevedo, eu até vos vou dizer Estão da porque Foz, estão da Foz. Na Foz. eles mandaram uma mensagem, mas um deles tinha o apelido de Azevedo que chamaram-me, pelos vistos, já ouviram o segundo poste. E eu fui lá acima, eles quiseram tirar uma foto comigo e quiseram que eu autografasse enquanto segundo posto lá num papelinho que eles tinham. Portanto, Superstar, Azevedo. Mas, Portanto, foi- essa aí, por acaso, foi engraçado. acompanhei Olha, foi o também. Martim Nóbrega e o Santiago Azevedo. Martim e Toma. Santiago. daqui a uns Eu anos recebi cheias mensagens bonitas, deles. são São os os dois autógrafos. guarda-redes na formação do Porto, estava lá um miúdo também da formação do Leixões. Mas pronto, tudo isto, honestamente, muito bem organizado. O ambiente muito divertido, espetacular. E pelo que eu percebi, e a Liga publicou hoje, foi conseguido uma série de recolha. A recolha de alimentos ficou muito bem. Portanto, toda a gente, aquilo encheu, de facto. Encheu até para lá das bancadas. Havia uma zona de tipo café atrás de uma baliza no topo, em que a malta podia estar a conviver e de pé. Portanto, teve mais gente até do que se via nas bancadas. E portanto, neste caso, a Gás Porto e a Fundação do Futebol conseguiram angariar uma série de alimentos e isso também foi muito, muito importante. Muito bem. E Azevedo, obrigado ao nível- pelo título. Desculpa. Já Não, agora, não, tô- já agora só- tenho que mostrar isto, não é? É isso, era isso que eu queria ver, era isso que eu queria ver. Está aqui Para o quem está- troféu. para quem está só a ouvir é um bocado esquisito. É, o Vamos ver, prémio, está a ver. é a mesma forma e o peso, pelo que já me disseram, daquele prémio que os jogadores recebem do MVP na Liga. nos Temos que jogos da Liga. perguntar ao Horta, teve Vão. alguma coleção deles. Olha, também me disse que se eu quisesse ir treinar lá acima. Temos que ver. E- Ele agora é embaixador da Liga, portanto, mais dia menos dia estamos a fazer um jogo contra ele. Olha. Ou com. Não Mais só- 5 ou 6 anos. Ou contra ou com. E Yeah. depois, pronto, eu tinha a camisola cinzenta de guarda-redes e depois, entretanto, foi-nos oferecida mais uma t-shirt com o número 2, segundo poste, está aqui. Muito bem. Fica guardada e está prometido que o troféu foi com o capitão da equipa, com o Figueiredo, mas vai rodar os podcasts todos que estavam nesta equipa. Portanto, daqui a cerca de um mês, a malta não sei se é o próprio Afonso que vem cá abaixo e que me disse que me dava para nós termos no nosso programa, ou se é a malta do Chuveirinho, que um deles vem cá abaixo e traz o troféu. Pronto, mas o troféu vem a Mas Lisboa eu tenho, para a malta dos Mas eu tenho uma podcasts de dúvida. Lisboa. Pergunta.
Que é, já percebi que correu bem e agradecemos à Liga para o ano. Espero voltar a ser convidado, porque eu a estas gosto de ir e gostava futebol, não é? de dar uma Para perninha jogar é também da sempre. próxima vez. Exato. Não, tu tens visto que eu tenho treinado, portanto, Verdade. neste momento estou Diogo Maia noutra tem forma do está a ponto de jogar bem vista futebolístico. É verdade, sim, senhora. Pronto. Mas eu queria perguntar-te como é que foi com o resto da equipa, sem contar com o Afonso, claro, que era invariavelmente superior. Como é que foram? Eu vi algum abaixamento de forma na nossa equipa e queria perceber se ao nível de pezinhos a coisa estava boa ou não. Ao nível de pés a coisa funcionava bem, sem dúvida. O que eu senti foi o nosso segundo jogo contra a equipa do Ricardinho, do Arnaldo, Marco Costa, time de Rãs. Jogámos, tivemos apenas tivemos um jogo entre o primeiro jogo contra os Streamers, contra a equipa do Possessivo. Tivemos um jogo de intervalo só. E tivemos muito melhor nesse segundo jogo porque estávamos quentes, com ritmo. Ou seja, parámos ali 20 minutos, que é o tempo de um jogo, mas fizemos uma ativaçãozinha. O que eu senti foi, para compensar essa visível quebra física que a nossa equipa teve, nós fomos uma equipa muito organizada. Honestamente, antes dos jogos falávamos muito. Vamos jogar assim, assim, assado, fazemos isto, quando este tiver a bola, este abre aqui, este vem receber ao meio, o Azevedo recebe atrás, sobe com bola, ou seja, organizámos-nos minimamente de forma tática e em termos para corrermos menos, para não andarmos a fazer piscinas, que a maioria dos jogos teve isso, era bola cá, bola lá, e os nossos jogos, repararem, não foi bem assim. Portanto, houve ali alguma organização, e isso foi para compensar essa questão física. Mas olha, tive ali boas surpresas. Eu não dava nada pela vossa equipa, pelos podcasts. Pensava que aquilo ia ser varrimento. Pela nossa equipa, pela nossa guarda. Pá, isso Olha, é estavas a ver e estavas a vibrar, que eu sei. Não, estava. Olha, deixei muita coisa de parte para ficar a ver o torneio todo. Tenho aqui uns apontamentos. Fiquei muito surpreendido com alguns atletas, mas pronto, não. Não, olha, foi muito giro e portanto, este tipo de. Só para concluir, em relação a esta questão, eu acho que este tipo de eventos fazem mesmo sentido porque ligam uma série de malta do futebol e à volta do futebol, ou que tem apenas só interesse em futebol, mas que consegue dar notoriedade a este tipo de eventos e consegue depois, este tipo de eventos consegue reverter a sério para as fundações. E portanto, eu acho que juntar isto tudo num dia de futebol. Ou seja, não são atividades extra futebol. Eu acho que é muito mais giro ser isto assim e haver toda esta promoção e haver todo este envolvimento, este ambiente. E, portanto, acho que quando as coisas são feitas assim, acabam por correr melhor e pareceu-me a mim, vou bem, de facto. Boa. Sim, sem dúvida. Vamos ao episódio em si vamos ao campeonato, exatamente, muito bem lembrado, Maia. E pronto, no final ainda fomos surpreendidos pelos pais do Enzo Mendes. O Enzo Mendes era uma das crianças que estava lá na bancada a ver o torneio todo e no final veio ter connosco, tirou fotos connosco, a equipa vencedora, muito sorridente, esteve connosco. E o Enzo tem uma doença raríssima. Nós vamos ter na descrição no YouTube, tenho aqui este folheto que os pais do Enzo nos deram, a todos os presentes lá. O Enzo tem 4 anos. É uma criança do Porto e tem uma síndrome genética muito rara. Pelo que nos foi informado, ele é mesmo caso único em Portugal. E esta síndrome genética rara que ele tem causa de hipotonia e distonia muscular grave em simultâneo. O que é que acontece? É que o Enzo não pode comer comida sólida, não pode beber água, porque descobriram recentemente que ele, quando come comida sólida e bebe água, faz aspiração diretamente para as vias respiratórias. E isso pode dar origem a infecções gravíssimas. E, portanto, para além disto, o Enzo não consegue andar. Tem uma rotina diária de terapias e de esforço físico e mental, naturalmente. E o pai do Enzo Mendes, os pais neste caso, deram-nos este folheto que tem aqui a conta da MBWay, tem aqui a conta solidária com o NIB, da associação. Foi mesmo criada a associação Enzo Mendes devido a esta doença, e esta associação procura apoios para as custas elevadas das terapias e dos tratamentos. É de facto um problema muito complexo, são terapias muito intensivas, contínuas e de custo muito elevado, e pelo que nós percebemos,
A questão principal é que o Enzo, pelos vistos, tem 1 ano para lutar contra este problema eficazmente. Isto para poder vir a ter a possibilidade de andar. E, portanto, segundo os médicos, a musculatura e a parte óssea a partir dos 6 anos perde a elasticidade e, portanto, se não for devidamente trabalhada, pode ficar com sequelas para a vida toda e, portanto, não andar o resto da vida. Eles reforçaram aqui a questão da ajuda, claro, estão a tentar todos os meios, já criaram a associação, esta associação Enzo Mendes, já desenvolveram um boneco que o Enzo tinha lá com ele, o boneco inspirado nele, é um boneco muito, muito, muito engraçado, mas falta, obviamente, a distribuição da palavra, não é? Desta associação, e portanto eles foram a este evento, acho que fizeram muito bem. Este foi um evento solidário para questões de alimentação, mas também assim conseguiu-se ser solidário. Nós, para além do NIB, temos também aqui a conta de Instagram da associação, portanto depois passamos as informações. Nós prometemos a malta toda dos podcasts, estava lá, streamers, tudo, prometemos que esta semana iríamos falar sobre o assunto para dar o máximo de eco possível a isto. Ótimo, vamos a isso. Tem que ser. É isso, malta. Olhem, em relação a hoje, vamos aqui rapidamente à Liga das Nações. Portugal-Dinamarca. Dinamarca-Portugal primeiro, perdemos 1-0 em Copenhaga e hoje foi um 5-2 após prolongamento. Vou diretamente a ti, Pedro Guarda, mordaz, sei que vai estar, e vou diretamente a ti porque quero perceber, num plano geral, Guarda, tendo em conta o que viste na primeira mão e agora nesta segunda mão, pelos 11 titulares e pelas substituições, acima de tudo creio que por isto, o que é que te apraz dizer, traços gerais sobre as opções de Roberto Martínez para este duplo confronto? Olha, primeiro, não sei se vocês estão de acordo comigo, só que a minha até me soube bem esta paragem de seleções, pela primeira vez em muito tempo. Não sei se foi pelo espaçamento, já desde novembro que não tínhamos disto, soube-me bem. Há outro conforto. Aquilo para mim não é bem futebol, é ver uma série relaxadamente, eu não me vou chatear muito. Vejo futebol Não é bem mesmo, futebol. mas é outra coisa. O público dos acessos é completamente diferente dos clubes e é mais por aí. Acho que está muito intenso o ambiente nas competições de clubes. E depois vale a pena ter aqui um gelozinho, não é? É relaxar e até me soube bem. Não sei se vocês partilham disto, mas a mim, olha, Por acaso concordo contigo, sim. soube. Quando é assim espaçado, agora quando tens aquela pausa de setembro, de outubro e de novembro das 3 seguidas, é uma chatice. Não faz sentido. Mas pronto, em relação aos 2 jogos, o primeiro jogo é horrível. É pavoroso, é uma Dos coisa piores que eu já vi da seleção. medonha. Não sei codificar aquilo. Mas também, de repente, parece-me que eu não sei se me tinha passado, entretanto, ou não, porque eu às vezes das seleções digo o chip, desta vez como me apetecia, vou-me concentrar, vou ver, vou apreciar e vou analisar. E não sei se me passou nas últimas paragens de seleções esta tentativa de homicídio ao Martínez. E eu não gosto muito do gajo, mas parece-me que o pessoal está mesmo a querer enterrar o homem. Farto, não é? Eu não sei, vocês elucidem-me se isto é de hoje, se é de agora, sai uma morinhada a chegar porque a época está a acabar e o homem também não quer ficar na Turquia. E há mudança de direção na Federação. Não sei se é isso, mas parece-me que a narrativa geral mesmo da própria comunicação social apontou as agulhas para ali e se de repente se Portugal hoje não se apura para a Liga das Nações, essa super competição, para a Final Four, parece que o homem ia ser despedido. E eu não sei, é assim, eu não sou particular apreciador do Roberto Martínez, a partir do momento em que ele faz aquele trabalho na seleção belga. Para mim não tinha créditos para vir para uma seleção portuguesa, porque quer dizer, a seleção belga andou muito tempo como primeira classificada do ranking FIFA e chegava às competições grandes, a sério, não era a Liga das Nações, era europeus e mundiais e borregava, não oferecia nada e mesmo o futebol não adiantava nada. E chegaram a uma seleção portuguesa mais ou menos no mesmo posto, não estava em primeiro no ranking FIFA, mas isso também pouco conta, mas calhar tinha uma seleção individualmente ainda mais forte que a da Bélgica. Para mim não fez sentido a contratação, mas daí reconheci o esforço, quando começou a falar português, parece que houve um encontro, percebi logo também ao que ele vinha quando não abdicou do Ronaldo como toda a gente se calhar esperava, ou esperava de um tratamento diferente ao Cristiano Ronaldo. Mas neste momento parece-me que há uma tentativa de enterrar o Martínez à força toda. Hoje houve uma resposta, apesar de tudo positiva, apesar das coisas terem tremido um bocadinho, as mudanças de equipa também já vamos aprofundar isso, mas para mim não me faz sentido que o Bernardo Silva tenha sido titular, porque sob a justificação acredito que era alguma coisa para além disso, só que ele, em termos de comunicação, não pode dizer como ele vai fazer o jogo sem vai ser titular. Para mim não
não me faz sentido. O Bernardo Silva oferece muito ao jogo e é um jogador super válido para ser titular. Mas a justificação foi: vai fazer o jogo sem, é uma festa, portanto vai ter que jogar. E as alterações que fez, pronto, parece que desistiu do modelo PSG, tirou o João Neves, que nem chegou a entrar. E houve ali uma tentativa de mudança face ao o Francisco Conceição. Não seria a minha opção, iria pelo Trincão, mas depois também, agora é fácil dizer, fazer o Euromês ao Salah. Certo. Mas acho que Portugal não entra bem no jogo hoje para quem ouve, pronto, neste domingo, jogo contra a Dinamarca, não entra bem. Acho que a transição defensiva é muito má, mesmo depois de estar a dar 4-2, 5-2, continua a ser muito má. E é um aspecto que Portugal tem que rever, mas acaba por dar uma resposta positiva. Mesmo o próprio Cristiano Ronaldo acaba por dar uma resposta positiva. Certo. Mas é assim, se me vais dizer honestamente, se eu espero grandes milagres desta seleção para uma fase final de um campeonato do mundo, obviamente que não. E acho que não é com este treinador nem com este modelo que continua a ser dependente do Cristiano Ronaldo, apesar de tudo, que vamos a dar, mas pronto. Ficou muita coisa a nu. Principalmente que já há uma saturação do Roberto Martínez neste momento. A exibição fora com a Dinamarca, pior era impossível, portanto hoje estava sempre à espera de uma melhoria. Não foi famosa nos primeiros 90 minutos, houve ali alguns momentos, mas quer dizer, quem tem Bruno Fernandes, quem tem Vitinha, que mal pega no jogo, essa é outra. O Vitinha na seleção tem muito pouca bola, quer dizer, isto, se fosse basquete tinhas que dar a bola, ele tinha que ser o base, ele até que tinha que comandar o jogo da seleção, e não é o que acontece. Mas quem tem uma seleção como Portugal arrisca-se a ganhar, e depois aquilo podia ter descambado para um 6-2 ainda, foi 5-2, é goleada na mesma. A resposta é positiva, mas não há grandes perspectivas de sucesso daqui para a frente. Agora é Portugal-Alemanha, se não me engano. Sim, é isso. E depois na final provável é França-Espanha. É Alemanha-Portugal. Esta Final Four vai ser na Alemanha. Creio eu. Deixa-me confirmar onde é que é o jogo de Espanha-França. É na Alemanha. Exatamente, é isso. O Espanha-França vai ser em Stuttgart, o Alemanha-Portugal vai ser no Allianz Arena. Acho que não tem mínima hipótese de fazer uma gracinha nesta competição, que também não vale muito. Acho que não tem. Acho que não tem mínima hipótese. Não tem. Peço desculpa, não tem. Esta Alemanha também demonstrou muita fragilidade contra a Itália. Portanto, a jogar em casa. Certo. Maia, deixa-me ir a ti para perguntar. E entra pelas opções de Martínez, entra por aí adentro. O que te faz mais confusão a ti foi aquilo que eu li nos últimos dias, que é a disparidade das opções de Martínez, que é num jogo são dois colocados na bancada que no jogo a seguir até já entram alguns minutos e dois ex-titulares vão para a bancada diretamente. Ou seja, é isto que é mais confuso ou há mais algo? O que mais me confunde é a comunicação. E isso, ou seja, mas esse tipo de opções também refletem uma má comunicação, ou vice-versa. A comunicação depois também não justifica a saída e a entrada desses jogadores do 11 para a bancada para o 11. Exato. Apesar de tudo, eu acho que nós temos uma seleção com qualidade para isso. Acho que os 23, 24, 25, já lá vamos, mas acho que todos eles poderiam jogar com mais ou menos nível, com titularidades mais ou menos indiscutíveis. O que mais me confunde é a comunicação, porque são demasiados tiros nos pés, mas isso já é uma coisa antiga no Roberto Martínez, é uma coisa que se fala, e basta ler um bocadinho sobre o tempo dele no Everton, basta ler um bocadinho sobre o tempo dele na Bélgica. São demasiados tiros nos pés, é uma comunicação. Desculpa interromper-te, mas começa logo mal na convocatória quando ele sai-se com aquela do Tomás Araújo. Pode ser um erro linguístico de tradução, de confusão, mas a coisa não foi boa. Portanto, é tudo muito tosco. Ou se passava um pano sobre o assunto e havia uma nota como foi feito. Eu acho que ele tenta tanto não se comprometer com nada e ser tão redundante que acaba por fazer a borrada toda. Olha, mas há um tema que eu gostava de falar, ou de voltar a ele, que é o tema Cristiano Ronaldo. E eu acho que o Cristiano Ronaldo neste momento é um problema menor relativamente ao problema Rafael Leão, por exemplo. E isto eu sei que é complicado, mas o Rafael Leão é um jogador que joga em duas velocidades, que é o devagar e o devagarinho. Neste momento o Rafael Leão, hoje por exemplo, o Rafael Leão não tem uma ação com bola positiva. Não faz uma arrancada, não faz uma... Fez arrancadas. O Rafael Leão hoje não devia ter ido à segunda parte, sequer. O problema do Rafael Leão é a tomada de decisão, mas isso é na seleção e é no Milan.
É pá, sim, mas eu Quando estou a decide avaliar. bem, Estou a avaliar os 2 jogos que fez contra a Dinamarca. A primeira parte que faz hoje contra a Dinamarca é de jogador que para mim não pode ser titular de uma seleção como a seleção portuguesa, ainda para mais quando já há um jogador que defende pouco, que é o Cristiano Ronaldo, o Rafael Leão ainda defende menos. Ainda é um jogador que defende menos, ou seja, tem obrigações defensivas e não as faz ou as tem. E depois, o que é que isso para mim, em que é que isso para mim tem mais impacto? É que isso dificulta muito a ação ofensiva de um jogador que eu acho que é dos melhores jogadores da nossa seleção do ponto de vista ofensivo, que é o Nuno Mendes. O Nuno Mendes melhorou imenso quando entrou o Diogo Jota porque libertou a ala esquerda na segunda parte. Não há dúvida nenhuma. Esse é outro dos temas. Portugal deveria jogar com 3 centrais ou deve jogar com 2 centrais? É porque eu não tenho a certeza disto. Acho que isto é uma discussão que até pode ser mais interessante a ter-se, porque eu não tenho a certeza se nós não devíamos ter a ala esquerda só para o Nuno Mendes, porque eu acho mesmo, o Rafael Leão tem todo o potencial do mundo, adoro, já falámos dele e sobre isto aqui, né? Já dissemos até que ele vive o problema de muitos jogadores na atualidade, que é a ditadura dos números. Mas hoje e nos últimos jogos não tem sido a ditadura dos números, é um jogador que tem muito pouca vontade, parece-me. E eu sei que às vezes cai-se neste lugar comum da vontade, mas realmente hoje foi muito complicado. E no momento em que diria aqui que ele está no top 5 dos jogadores portugueses, e aqui ponho o Cristiano Ronaldo, sem gostar com o Cristiano Ronaldo, ponho o Vitinha, ponho o Bernardo Silva, ponho o Bruno Fernandes, ponho o Rafael Leão. Tem de dar mais do que isto. O Rafael Leão parece-me um jogador que muitas vezes pode não estar desligado da corrente, mas tem muita dificuldade em conseguir ligar as mudanças. E isso eu acho também que é o que vai fazer com que o Rafael Leão não atinja um nível que eu acho que ele poderia atingir, que era andar ao nível de lutar com os Mbappés e com esses para ser melhor do mundo. Sim, ele vai andar a um nível muito bom, nunca vai chegar ao nível estratosférico. Eu ao dia de hoje, eu sei que isto é complicado, mas ao dia de hoje, em condições físicas, eu escolheria todos os dias o Diogo Jota à frente do Rafael Leão para ser jogador na minha equipa. Todos os dias. Que tecnicamente não tem nada a ver, não é? Nem se aproxima da qualidade técnica do Rafael Leão. Sim, mas é uma máquina competitiva. É um jogador que está sempre ligado. O Diogo Jota, acho sempre que a seleção está mais próxima de ganhar com o Diogo Jota, com Bernardo Silva, com Bruno Fernandes em campo. Claro que isto é uma verdade lá paliciana, né? Toda a gente sabe isto, mas... Deixa-me lá perguntar-te, porque lanças aqui um desafio, e a mim também, eu também faço. O selecionador sou eu. Aqui um jogo para os 3. Okay. Com os convocados desta convocatória, portanto não vamos sair fora para outros jogadores. Confesso que não sei todos de cor. Ok, há uma dúvida também, eu estou aqui para resolver. Como é que seria, Maia, o teu 11 predileto? Ou seja, podes não ter, ou seja, à tua imagem, percebes? Como tu gostarias que fosse o 11. Sim, pode ser, mas eu vou jogar em 4-3-3 simples. Ok? E vou jogar com uma equipa muito ofensiva, diria. Mas eu jogaria. Eu prefiro o Nelson Semedo ao Dalot, já disse isso várias vezes aqui. O Dalot teve um problema grave também. Mas na baliza ias Diogo Costa. Sim. Certo, pronto. Acho que não há. Vai Nelson Semedo. Tu ias Rui Silva? Não. Ou vou primeiro e depois já faz, é isso? Como disseste Nelson Semedo logo, eu assumi que... Não, sim, Diogo Costa. Estava Diogo Costa. É isso. Não, Diogo Costa acho que é de longe o melhor guarda-redes português. Eu ia com o Nelson Semedo. Neste momento o João Cancelo não faz parte das opções, não é? Ele lesionou-se mesmo agora, portanto... Portanto, então, desculpa, respondo diretamente. Estou a ser muito azevedo, desculpa, vou ser mais direto. Ser mais clutch. Ia com o Diogo Costa, à direita ia com o Nelson Semedo. Eu confesso que acho que o Dalot pode ser uma boa opção para outro tipo de sistema. Acho que um sistema A4, numa defesa A4, eu acho que o Dalot é muito permissivo. Depois eu acho que ia com a defesa que jogou. Ruben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes, sendo que eu acho já agora que o Ruben está em baixo de forma. O Ruben está a sofrer muito. E aquelas desatenções, o grande forte dele, que era o facto de não ter desatenções ou ser um tipo muito concentrado, hoje foi péssimo. Grave nas centrais, mas pronto, veja. Já lá vamos. Exato. Depois no meio campo, no meio campo eu jogava com Vitinha, eu jogava com Bruno Fernandes e jogava com João Neves. Portanto, o meio campo da primeira mão, portanto, Vitinha, João e Bruno à frente. Sim.
Ou então Vitinha e João Neves meio lado a lado. Ok. Sim, se como calhar fazem no virava PSG, como fazem dupla. Exato. E depois jogava com o Bernardo Silva à direita, muito, muito por dentro, Diogo Jota muito por dentro, e jogava com o Gonçalo Ramos. Mas não me surpreende, sinceramente. Eu sei que isto é um tema que se calhar já não se pode dizer, mas não me surpreende que o Ronaldo seja titular, sinceramente. A equipa não pode ter um Ronaldo e um Rafael Leão no mesmo 11 se quer defender melhor e ser melhor sem bola. Certo, Não é certo. possível. Se quer recuperar a bola rápido, se quer estar bem posicionada para essa E reação. no banco era um super banco. Acho que nós podemos ter. Depois deste 11, acho que teríamos um super banco. Depois deste 11, teríamos um super banco até para mudar de sistema se fosse preciso. Mas eu acho que neste momento esta seria a melhor equipa. E tu, guarda, teu 11? Olha, a minha equipa é igual à do Maia, sinceramente. Só troco o lateral direito, que apesar de gostar muito do Nelson Semedo e ter algumas coisas com o Davo, porque acho que o Davo não atingiu o potencial que prometia há 9 anos ou 8 anos. Acho que fica um bocadinho aquém, apesar de ter uma carreira brutal. Porto, Milan, United, acho que é absurdo, mas acho que fica um bocadinho o potencial dele, acho que prometia mais. Só trocava a lateral direito, honestamente. O resto ia com o Inácio e com o Rubén Dias. Eu acho que não temos centrais para jogar com 3 centrais. O Maia estava a dizer... Acho que neste momento não há qualidade para jogar com 3 centrais. Eu percebo isso, mas eu acho que é por nós, como não temos, eu acho que nós não temos uma dupla de centrais muito forte, protegia com mais um central. Mas neste momento eu acho que o Inácio também desceu muito de forma, o Rubén Dias desceu muito de forma, o António Silva para mim não era convocável neste momento sequer, o Tomás Araújo tem uma lesão crónica, que não é crónica, que é muscular, tem fadiga muscular, pronto. Mas nem contou para estes jogos, portanto eu acho que Portugal tem efetivamente e o Renato Veiga, que também não me convence. Reconheço-lhe qualidades, O mas... Renato Veiga convence-me uma defesa a 3. Eu gosto do Renato Veiga. Eu gosto muito do Renato Veiga, atenção. Gosto do Renato Veiga, só que, calma, para ser tirado de uma seleção portuguesa, acho que ainda é curtinho. E eu acho que Portugal tem efetivamente um problema de qualidade, principalmente quando vês do meio campo para a frente. Acho que os centrais neste momento, ia começar pelo Rubén Dias, que está a dar muitas casas, mesmo na própria época no City, não é famosa. Sim. Acho que havia um abaixamento de qualidade face ao que temos no resto, e mesmo o próprio lateral esquerdo é brutal, no menos o lateral direito, pá, contando mesmo com o próprio Cancelo dava o Nelson Semedo, quer dizer, há de garantias. Não é que os centrais não têm garantias, mas neste momento acho que há um abaixamento de forma grave. Depois do meio campo para a frente vou com o Maia, também ia com o Jota por dentro, o Bernardo Silva na direita e o Gonçalo Ramos, e depois João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes. Eu percebo a questão do Ronaldo. É assim, o Ronaldo neste momento é o que é, não é? Porque o Ronaldo não ajuda a equipa a pressionar à frente como o Gonçalo Ramos ajuda. Guarda, e mesmo com bola joga a uma velocidade, algumas velocidades abaixo do resto da malta que joga na Europa hoje em dia. Eu volto a tocar nesta tecla. Joga, tem 40 anos e pronto, não se pode pedir milagres. Só que ele hoje até faz até cria qualquer coisa e está ligado ao jogo, e depois quando sai eu até pensei, bem, se não tirou o homem na Dinamarca, não vai tirar hoje, e depois até acaba por o tirar. E eu até comentei isso no nosso grupo do WhatsApp, nem estava à espera, mas claramente já não é o mesmo jogador. E acho que fazer de uma seleção tão boa individualmente refém de um Cristiano Ronaldo neste momento é pá, está Sim, sempre eu acho limitado. que toda a gente internamente na federação e todos os adeptos têm que se capacitar. O homem já não é o mesmo. Mas ele primeiro tem que se capacitar. Primeiro ele, naturalmente, claro. Por mais que ele venha dizer nas conferências de imprensa, eu assino por baixo que eu não jogo e ganhamos. Eu acredito que ele sinta isso, como um gajo ultra competitivo que é. O gajo, por exemplo, eu vou dizer isto, o seguinte, uma coisa que eu gostei no Ronaldo, por exemplo, foi enquanto capitão e enquanto Cristiano Ronaldo que ele é, conferência de imprensa pré-jogo foi ele que assumiu. Acho isso importante. E mas isso é muito fácil, peço desculpa. Não, claro que é, mas acho isso importante. Ou seja, mas é que ele sabe que vai ser titular, sabe que vai jogar o tempo que for preciso, claro, portanto é fácil de fazer aquele número também. Fazer aquele número, é verdade. E eu aqui não quero ser, atenção, deixa-me só dizer uma coisa sobre o Cristiano Ronaldo, que eu às vezes eu já fui muito crítico e se calhar às vezes quando ouço muitas críticas depois quer ser do contra. Mas há aqui um tema, eu acho que por exemplo hoje o Cristiano Ronaldo, o meu grande problema com o Cristiano Ronaldo hoje foi falhar aquele penalti da forma que falhou, que todos podem falhar, mas a minha questão é que é sempre ele que assume quando neste momento há 2 jogadores no plantel que são o Bruno Fernandes e o Vitinha, que marcam penaltis de forma exímia. O Vitinha não falhou um penalti na carreira, o Bruno Fernandes também falhou muito poucos. Acho que ambos batem muito bem daquela forma que é a mais difícil para os guarda-redes.
Sim, É aquela forma como eles batem. mas de resto eu acho que o Ronaldo, volta ao tema, eu acho que o Ronaldo, apesar de tudo, fez o trabalho dele hoje, até marcou um gol, até marcou 2, um deles foi anulado. Sim. E tem uma boa oportunidade outra numa desmarcação que recebe por dentro. difícil. O gol que ele marca não é fácil. É verdade, sim, senhora. Não é um tap-in como muita gente diz. Eu acho que o Ronaldo tem de estar onde está quando marcou o gol. Eu acho que o Ronaldo agora tem umas ideias de vir quase até ao meio campo receber a bola. Eu acho que nós não se pode dar esse, só não para podemos tocar dar na esse bola. luxo. É que não acrescenta nada. Vem só Agora, atrás para tocar. A decisão aqui é o que é que se faz com o Rafael Leão. Volta a este tema. Porque nós temos dois jogadores que não são disponíveis para Mas defender. é mais fácil encostar o Rafael Leão do que o Ronaldo. Claro que é. Claro que é. Pois, olha, eu então vou ao meu 11. Eu encostaria o Ronaldo, não encostaria o Rafael Leão em relação ao meu 11. E, portanto, se eu fosse o selecionador, com estes convocados desta dupla jornada contra a Dinamarca, eu iria com Diogo Costa na baliza, Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes, João Neves e Vitinha em Cunha com Bruno Fernandes à frente, e depois Bernardo Silva, mais por dentro, Rafael Leão e Gonçalo Ramos. Porque eu acho mesmo que o Gonçalo Ramos é urgente ser titular na seleção, e eu percebo toda aquela conversa, mas nem sequer é titular no Paris Saint-Germain, não sei o quê. O Gonçalo Ramos, desde que chegou ao Paris Saint-Germain, teve duas infelicidades brutais. Uma delas que foi que teve uma doença gástrica na época passada, que o fez perder 10 quilos a meio da época. Para um jogador de alta competição, sabemos o quão difícil é isto, e o Luís Henrique falou abertamente sobre essa questão. E na altura, quando ele volta em grande no Paris Saint-Germain no final da época passada. O Gonçalo Ramos já nos demonstrou no Mundial do Qatar aquilo que pode dar à seleção. E o Gonçalo Ramos, esta época, começou a época logo com uma lesão gravíssima, e desde que voltou de lesão, vejam os números do homem e vejam acima de tudo a participação sem bola, o que ele acrescenta sem bola ao Paris Saint-Germain e que pode acrescentar à seleção, e o que ele com bola, o Gonçalo tecnicamente, esta época fez uma das assistências mais deliciosas que eu já vi no futebol, num Lyon Paris Saint-Germain. Faz uma assistência lindíssima para o Hakimi. Ou seja, também tem qualidade para com bola acrescentar. E, portanto, parece-me que a entrada do Gonçalo Ramos é fundamental. E para o Ronaldo ter esse papel que vocês diziam de estar mais... Já agora, parênteses, se o Ronaldo for titular, eu também compreendo. Eu compreendo é que, com aquelas funções que vocês falaram, e, portanto, não tem que fazer o papel que ele anda a tentar fazer. E que acha que ainda consegue fazer. Já não consegue. E, portanto, ele tem que se concentrar. Se for titular, que vai ser, pronto, tem que se concentrar em tentar fazer aquelas desmarcações em diagonal que ele ainda faz muito bem, não com tanta velocidade, mas faz muito bem porque ele percebe o jogo e sabe tudo o que é na área. Tá bem, só que já faz alguma coisa. Né? Agora, o meu outro tema, e remato com isto, em relação à questão Ronaldo, Rafael Leão, o que seja, é que eu volto a tocar nesta questão da Arábia Saudita. Não é o mesmo ritmo, não é o mesmo andamento. Aquela malta vem uns furos bastante abaixo. Não é tecnicamente, naturalmente, mas em termos de intensidade, de ritmo competitivo, vem uns furos abaixo de todos os campeonatos europeus. Todos. Mas olha, não falo das Big Five só, falo de Portugal também. O Ruben Neves hoje entrou muito bem. Entrou muito bem. Oh, Maia, jogou quantos minutos? Ok, mas eu só acho que já no Euro, aquela dupla alteração fetiche do Roberto Martínez, que era Nelson Semedo para ser um lateral interior e o Ruben Neves para o meio campo, nunca resultou. Continua com esse fetiche. Hoje, quando o Nelson Semedo entrar, olha assim, vem o Ruben Neves. A pergunta que eu faço a ambos é... então estou-me a querer dizer que, por exemplo, o João Félix neste momento tem mais condições de jogar na seleção do que com o Ronaldo ou com o Ruben Neves? Para mim, sim. Porquê? Volta àquela questão da Arábia Saudita que já falámos aqui, tu lembras? Sim, tu lembras da minha opinião na altura. Mas que ritmo é que o João Félix tem de competição no neste Milan? momento? Pá, pode não estar a correr assim tão bem, mas o João Félix... E já agora não é tão verdade, porque eu tenho visto os jogos do Milan e pode não se materializar em gols e assistências, mas ele de facto não tem jogado nada mal no Milan. Mas pronto, isso são outras conversas. Mas para mim, claro, um jogador que seja titular no Milan, mesmo não jogando muito bem, tem muito mais ritmo, mais andamento do que um jogador que joga na Arábia Saudita. Sim, mas eu acho o jogador é um Messi na Arábia Saudita. Eu acho que há aqui uma questão também que é: acho que Portugal é a seleção que mais gajos da Arábia Saudita tem nos convocados. Não há outra. E titulares então. E não tens o Cancelo porque está lesionado. Também somos a federação que mais defende a Arábia Saudita. Indiretamente. Mas, por exemplo, eu só vejo assim uma seleção que é o Senegal. Tem lá o Mané. De resto não estou a ver. Pronto. E o outro guarda-redes, não é o Mendy. Sim. De resto acho que não há nenhuma seleção. Faz-me confusão, faz mesmo o jogo, confesso, faz mesmo muita confusão. Acho que não há outra seleção. Sou um bocadinho conservador nesse aspecto. Eu só para provocar o Zé novamente, queria só dizer que esta pausa para seleções
primeiro já agora, acho que foi uma bela Final Four. Desculpa, Final 8 Certo. da Isso Liga das foi. Nações. Apenas Uma um competição- jogo não foi prolongamento. Não, e mesmo esse foi bom. Mesmo essa Mas, eliminatória. quer dizer, andamos a defender os jogadores que têm descanso e espetas assim uma Claro. porrada de minutos em cima Óbvio que das sim. Mas principais aí seleções. repetimos, o problema não foi esta pausa de março. Foram aquelas 3 seguidas no início da Mas época. a minha provocação não era Empurraram esta. tudo para agora. A minha provocação era outra. A minha provocação é que eu acho que esta dupla, estes 2 jogos com a Dinamarca, fizeram com que Francisco Trincão, Rodrigo Conceição, Diogo Jota ou voltassem ou passassem a estar, na minha opinião, à frente de João Félix na lista para titulares ou para os primeiros 14, 15 jogadores a jogar. Sim, e tanto que sim, que a prova está nas titularidades e nas substituições. Sim, sim. Que se não contou para o total bola. João Não Félix contou. conta. Mas conta ou não? Na minha opinião, conta. Na minha opinião, não. Factualmente conta para o Roberto Martínez. Uhum. Tem contado. Neste Desde que momento, ele é é menos jogador, neste momento é menos jogador que Francisco Trincão. É menos jogador, foi Trincão neste momento. Eu acho que o aliás, Martínez- o Trincão, eu gostei muito de ver. Aliás, comentei com a malta quando estava a ver o jogo. Quando o Trincão entrou, eu disse sim. Eu espero mesmo que o Trincão entre e marque golos. Porque chega, Belos golos, os dois. chega desta cabeça dura do Roberto Martínez de não obstar neste tipo de jogadores. Uhum. Isto toca Ué, muito naquela questão que, por exemplo, o nosso desculpa, guarda, vou para ti. Não. O nosso espectador, João Tavares, Espectador. no comentário no YouTube, falou sobre a questão dos convocados, os 25, depois só poderes lá 23, ficarem 2 na bancada, dos jogadores que vão às seleções e vão passear porque nem sequer jogam, não fazem um minuto. Mais valia para isso ficarem nos seus clubes, porque estão lá a trabalhar com os seus treinadores e estão a treinar os seus processos. Depende dos clubes, porque a maioria dos jogadores sai. Pois eu esse argumento. É uma discussão, mas acho que é válida, Maia. Mas o Félix está a fazer aquilo que faz nos clubes. O Félix tem sido lá no Milan, volto a repetir isto. Mas o Félix... Mas é assim, o Félix, eu percebo que o Martínez continua a levar o Félix, porque o Félix, apesar de tudo, continua a ser convocável, quer dizer, está nos 25 melhores jogadores portugueses e isso nem está em questão. Sim, certo. E eu acho que o Martínez Eu vão acho que é mesmo uma mais discussão. no Félix. Não pode. Acho que é uma tá, discussão. mãe. Não é, então. Acho que há uma discussão, tal como estamos a discutir, se temos lá 25 ou 23 e se esses dois deviam ser. Acho que se pode neste momento discutir se o Félix Então, eu quem não é que jogador. metias neste momento? Não sei, não fiz esse exercício. Estou só a dizer que, por exemplo, certo, ok, pode neste momento, para desequilibrar, por exemplo, eu nunca punha o Félix, punha o Kenda à frente do Félix, por exemplo. Para desequilibrar. Até acho que certo. no sistema de 3 centrais podíamos ter o Kenda à direita e o Nuno Mendes à esquerda. Sinceramente, acho A que mim o Félix custa também. muito que ainda não tenha jogado outra vez, não é? Mais uma Mas vez. custa porquê? Caramba, quer dizer, nós no Portugal não passou. Passou, mas é esta. Custa-me no âmbito deste tema que o João Tavares nos diferenciou e que tem sido muito discutido por toda a gente. Sim, mas a mim não me custa porque isto está a contar. Eu sei que isto não conta para ninguém, mas já agora Não, claro que conta, obviamente. Portugal tem que ganhar. Obviamente Quer que dizer, conta. e nós ganhámos e as opções foram Mas estaríamos menos perto de ganhar com o Kenda? Não sei, mas o que sei é que ganhámos. Eu não consigo fazer esse exercício dessa forma. Eu sei que hoje ganhámos 5-2. O que ainda não jogou. Portugal ganhou na mesma. Portanto, está tudo bem. Sim, não jogou na quinta e Portugal perdeu. Ou seja, isto... Mas eu consigo compreender a gestão do Kenda nestes 2 jogos. Não consegui, foi compreendido outra vez. Claro. Eu não consigo compreender convocatórias sucessivas sem jogar. Ou seja, são convocatórias sucessivas. Só foi convocado 2 vezes. Eu acho que da outra vez abria-se ali uma possibilidade de ele jogar, porque já estava tudo fechado, já não aquecia nem arrefecia. Tens razão. Até foi na luz o jogo. Sim. E depois não foi também à Escócia? Foi? Eu acho que foi. Ou isso foi? Eu acho que o Kenda tem 17 anos, nós temos sempre muita pressa. O Kenda vai fazer uma década e meia é verdade. Mas bem, não sabes bem essa história. Olha o Renato Sanches, também era isto e aquilo e depois apagou-se. Tu me disse a responsabilidade do Roberto Martínez? Não é, está bem, mas isso não ter que bater o recorde do Futra porque tem não sei que vai fazer mais de 100 jogos. Não sabes jogar. Sim, é verdade. Não sabes é mais jogar. uma das incongruências. Isso aí, peço desculpa, porque para uns jogadores vale recordes, para outros já não vale recordes. Eu acho mesmo que o Roberto Martínez não pôs o Bernardo Silva por causa do recorde, mas expressou isso. Está mal. Ele não acha isso. Mais um tiro nos pés. É mais um tiro nos pés comunicacional, como tu referiste. O Bernardo Silva, para mim, é dos jogadores mais underrated pelos portugueses. Na seleção, pelo que faz na seleção. Não é nada. Não é. Maia, o homem foi rasgado após o Euro este ano, o Euro na Alemanha, porque não marcava nem existia. O Bernardo faz um trabalho com bola e sem bola fundamental para a seleção. Está bem, Azer, mas é rasgado porque é do Benfica e há uma ala sportinguista no Twitter que rasga o Bernardo Silva como tu agora Em podes... relação ao Bernardo, nem acho que haja essa coisa em específico. Não há, fazer a tua comparação da Ani Bernardo. Pá,
que é uma comparação válida, e aliás, tu fizeste isso na Betano, que eu vi Reels. Apareceu. Não, mas é uma comparação muito válida, mas parece que é uma questão de vida ou de morte. Isso foi discutido e o Nani era melhor e não queres comparar, e o Bernardo é que é. Mas, quer dizer, mas Não há? nós rasgamos os melhores jogadores quando não ganhamos. É assim que se faz. Peço desculpa, mas é isso que se faz. Sim, mas não podes rasgar um jogador que nunca se materializou no seu jogo por gols e assistências, mas por tudo o resto que faz, apontando. O Bernardo não marcou nem assistiu. Não produz estatisticamente para a seleção. Mas o Bernardo não fez um grande Euro, é verdade. Mas o Bernardo foi rasgado pré-derrotas. O Bernardo dá as 3 à Turquia e o Bernardo já estava a ser rasgado. E jogou muito bem contra a Turquia. Sim, mas voltamos a este tema. Quer dizer, nós rasgamos o melhor jogador de todos os tempos da seleção portuguesa. Certo. Ok? Mas rasgas por uma certo. questão- Não rasgavas o homem há 7 anos atrás. Opa, dizias que já se falava da dependência da seleção para o Ronaldo, já se falava. Hoje, claro que é mais óbvio. Mas depois chegavas ao Mundial da Rússia e o gajo metia-te um hat-trick contra a Espanha. Não, é verdade. Mas eu acho que é normal, por exemplo, é normal alguém rasgar o Bruno Fernandes no Manchester United? Não, toda a gente o faz. Pá, os melhores jogadores têm esta. Certo, carregam esse fardo nas costas. Também consigo perceber isso que estás a dizer. Acho que é a vida. Mas resumindo e baralhando, pondo aqui um ponto de ordem à mesa, então para ti, Diogo Maia, estas opções de Roberto Martínez pressa de uma convocatória, quer na convocatória, quer depois nos 2 jogos, consideras totalmente válidos e que resultou? Acho que resultou. Porque ele está na Final Four. Certo, factualmente, sim, mas ele está na Final Four. Acho que hoje é uma tu boa viste reação. pela tua sensação, sim, é isso. Eu acho que hoje há um problema complicado, que é Portugal, se tem um jogador a menos para defender, eu acho que nós devemos ser melhor sem bola. E para isso acho que o João Neves tem de jogar mais. Acho mesmo. Acho que é um para jogador teres mais bola, não é? Com o Vitinho e com o João. E para Mas haver uma o João reação Neves mais rápida à perda da bola, não é? recuperar a bola mais depressa. Eu acho que Portugal recuperará sempre a bola mais depressa com o João Neves em campo. Certo. Acho que também recuperará mais depressa com o Diogo Jota em campo. E se compreender que Francisco Conceição jogue mais para este tipo de coisas. Também porque ele agita muito e arrisca muito. E isso é sempre bom. Muito. Eu Sim. gosto muito de Francisco Conceição. Está mesmo a crescer como jogador. Sim, muito. Está a fazer bem, portanto, sabe? acho que faz falta jogar mais tempo. Acho que faz falta também o Trincão ser uma opção. Pode não ser titular, mas sair mais vezes do banco e Ser ter mais importante a minutos. partir do banco, também acho que sim. Até acho que os dois se podem revezar nisso. Tanto os Franciscos, tanto o Trincão como o Conceição. Agora, se queremos jogar com Rafael Leão, na minha opinião, acho que não conseguimos jogar com Cristiano Ronaldo. E se queremos jogar com Cristiano Ronaldo, acho que não conseguimos jogar com Rafael Leão. A não ser que se mude o chip de algum deles. E acho que o Ronaldo não faz sentido porque tem 40 anos e acho que o Rafael Leão não tem essa postura, nem vai ter. Portanto, acho que o problema, sinceramente, está muito para lá do Roberto Martínez. E até porque eu acho que o Roberto Martínez só fica mais uma competição e depois sai, sinceramente. Sim, também acho que sim. Na minha opinião, o Roberto Martínez fará o Mundial 2026 no próximo ano e depois a nova direção da Federação escolherá um novo treinador. Eu acho que é em Mourinho. O guarda está na aposta Mourinho. Eu acho que é entre Jorge Jesus e José Mourinho. Acho que são os nomes que se mais falam anos e acho que será uma escolha por aí. Jorge Jesus vai treinar a seleção com 80 anos. O Abel não é uma opção? Não sei se o Abel quer. Não creio que é isso. Não sei se o Abel quer já, não é? Ou seja, mas eu acho que faz todo o sentido o que eu disse agora, fora brincadeiras. Acho que tanto o Mourinho como o Jesus vão entrar numa fase da carreira que faz todo o sentido irem para uma seleção sem meter em xeque o que quer que seja, porque quer dizer, o Mourinho, apesar de tudo, também já tem alguma idade, já vai fazer 62 ou 63, também já não tem mais 10 anos de carreira ou 15, né? Portanto, certo, ele sempre expressou o desejo de treinar Portugal e acho que neste momento fazia todo o sentido, honestamente. E são os únicos dois treinadores que conseguem, acho que mesmo são os únicos dois treinadores que conseguem lidar com a situação com o Cristiano Ronaldo. Sim. Mas quer dizer, se é pós-mundial, acho que já nem se mete a questão Ronaldo. Bem, isso aí já não se mete essa questão. Exatamente. Vamos ver. Vamos ver. Aqui está o homem já no Inatel no Coimbra e estamos aqui a discutir o Ronaldo. Não pode ser. Desculpa, peço imensa desculpa. Deixa-me só dizer uma coisa, que do ponto de vista tático e pegando nas estatísticas dos 2 jogos, quer na Dinamarca, quer em Lisboa, em Portugal, Portugal concedeu demasiadas oportunidades e para mim deve-se é que nos 2 jogos Portugal tem mais bola. Portugal na Dinamarca tem 56% de posse de bola, tem apenas 8 remates, 2 deles na baliza. A Dinamarca tem 23 remates, 9 na baliza. E na segunda mão de hoje em Alvalade, Portugal
também tem 58% de posse de bola, portanto mais 10% do que teve no jogo lá. E tem 18 remates, muito mais produtivo ofensivamente, 18 remates, 11 deles na baliza. Dinamarca, 14 remates, 4 à baliza. O grande problema no equilíbrio desta equipa parece-me estar centrado naquilo que vocês dois referiram há bocado e que o Maia aprofundou agora. É mesmo a questão desse equilíbrio. Como é que a seleção pode jogar melhor? A seleção tem bola, mas esta seleção precisa de recuperar a bola muito rápido. Parece-me que é claramente essa a questão. É a forma como a equipa está posicionada para não permitir as transições que permitimos nos 2 jogos. E hoje então foi gritante, porque dominámos mais o jogo, naturalmente. E para ter a equipa posicionada para matar essas transições, que se a Dinamarca passar a primeira linha de pressão, e ter a equipa rapidamente reativa nessa primeira perda de bola. Portanto, para mim, isso está a falhar claramente no equilíbrio da nossa equipa, sem dúvida. Pronto, e se calhar vocês têm razão, se calhar Ronaldo e Rafael Leão não podem jogar os dois juntos, se calhar para Nuno Mendes produzir mais e para a seleção ser mais equilibrada, se calhar tem que ser dado o corredor a ele e jogar na esquerda um homem que seja mais para vir para dentro, um Jota, havendo um Pedro Gonçalves a jogar um Pedro Gonçalves, Um Pedro Neto. um Pedro Neto. O Pedro Neto também muito linha, mas sim, agora no Chelsea tem feito muito trabalho de falso 9 e tem sido importante para ele também. E é mais trabalhador. E é mais trabalhador, sim, sem dúvida. E reage muito bem à perda e pressiona e está lá, é uma carraça, é verdade. Portanto, parece-me que está aqui o cerne da questão, a nível tático, para Roberto Martínez trabalhar para o futuro, para a Final Four. Não é? Mas já agora também uma nota. Portugal com bola, ao nível da nossa qualidade, muito se fala do Gonçalo Inácio com bola e muito se critica o Ruben Dias com bola, sempre se criticou. Eu acho que temos ali um problema, porque a equipa torna-se uma equipa muito pastosa. A nossa posse de bola é muito lenta, é uma coisa muito mastigada, muito em U. Tanto é que na segunda parte há essa correção, e eu acho que nós temos essa tendência de ter de produzir, de criar em U, porque queremos muito que a bola chegue ao Rafael Leão, para o Rafael Leão resolver de alguma forma. Queres ir rolando para depois abrir numa linha, não é? Mas a bola chega lá muito tarde e ele já está. E pronto, o Rafael Leão está muitas vezes já no 1 para 1, que já não é bem 1 para 1, é 1 para 3 ou 1 para 2. E a equipa, tanto é que a equipa melhora muito quando começa a jogar por dentro. Até exagerou um bocadinho na segunda parte. Ali às vezes até parecia ali um mainho por dentro na segunda parte. Mas há vários problemas. Acho que tanta qualidade. Nós com tanta qualidade, eu sei que isto é óbvio de se dizer, mas nós com tanta qualidade devemos jogar muito melhor, sem dúvida alguma. Mas para isso têm de ser tomadas decisões que eu acho que o Roberto Martínez não está preparado nem quer muito. Portanto, sinceramente não sei o que é que se vai fazer, o que é que se há de fazer, porque acho que há seleções, as seleções de topo com quem vamos jogar na Final Four, estão as três, a Alemanha acho que um bocadinho atrás, mas estão as três muito mais bem entrosadas, não é? São equipas que Esta França eu comparo um bocadinho a Portugal. Muito talento, pouco coletivo, pouco trabalho de Deschamps, pouco... Sim, mas é uma equipa, apesar de tudo é uma seleção que tem feito a sua renovação, e eu acho que nós temos feito a nossa renovação, mas apesar de tudo continuamos muito dependentes eu acho que neste momento as caras da seleção deviam ser os jogadores mais experientes, sim, mas ao mesmo tempo eu acho que, por exemplo, neste momento os líderes dessa seleção devia ser a geração do Bernardo Silva e do Bruno, certo? Devia ser essa vez, e neste momento são também, mas estão sempre ali agarrados a um Cristiano Ronaldo. Prolongámos aquela liderança Pep Cristiano Ronaldo, não é? Que foi importante, atenção, que foi muito acho que o Pep nunca foi um problema, apesar de tudo. Não, certo. Portanto, não sei, acho que nós devíamos jogar mais para aquilo que temos, sem dúvida alguma. É notório, não é? Mas para isso, o nosso selecionador, se calhar, devia ser outro, não sei. Eu não tenho a certeza que o Martínez passe da Final Four. Não tenho mesmo. Eu acho que se está mesmo e volta a isto, mas eu acho que se está a fazer um conjunto de... Está a haver de muitos lados já uma contestação que há uns tempos, pelo menos como tivesse apercebido, não estava. E acho que isso também... Tem painéis de comentadores, não é? Guarda, com responsabilidade, com peso. Acho que começa a ser plantada aí uma narrativa. Acho que o Martínez não era o melhor selecionador do mundo. Não devia ter sido contratado, ponto. Mas também não é o pior. E o que Portugal joga é pouco, mas os problemas estão identificados. Quer dizer, não se corrige porque há dívidas... No papel eu preferia o Roberto Martínez ao Fernando Santos, no papel. Eu também. Está bem, mas também o ponto de comparação não pode ser o Fernando Santos, porque não jogavas nada. Sabem que muita da minha irritação para com o Roberto Martínez nos últimos tempos, e vocês estavam aqui porque falámos sobre isto aqui em vários programas,
advém dessa ilusão que eu tive para com o Roberto Martínez. Eu fui iludido por Roberto Martínez pelo seu início na seleção, pelo tipo de comunicação que ele trouxe inicialmente, que não era esta comunicação tão redundante e tão trapalhona como tu há pouco Mas é há pouco a referiste, máquina Maia. com o passar do tempo, né? Exatamente, foi engolido, deixou-se engolir e, como o Maia disse, não tem essa personalidade para se impor nesse aspecto. Ou se calhar nem quer, como também o Maia disse há pouco. É tudo muito bizarro. Exato. Mesmo esta questão do forçar o falar português, eu não tenho. Eu percebo que seja valorizado, isso é valorizável, atenção. Sim. Mas aquela coisa de cantar o hino em português. Eu sei que eu digo estes pormenores que não são nada, eu sei Não, disso, mas mas também não faz sentido ele estar a cantar o hino, tipo, pá. é tudo muito estranho. Mas também para ele é fácil, ele não tem hino em Espanha. Não tem Mas letra. também, certo, é verdade. Certo. Eles misturaram. Mas tudo foi tudo muito estranho. Não sei se vocês viram a Guerra da Pedro forçado, Proença. forçado, É tudo estranho. É tudo muito estranho. Pronto, mas isso. É sempre tudo muito institucionalizado em Portugal e tudo muito na Apesar que sombra. andares com o Martínez não está muito preocupado porque ele sai daqui e vai perfeitamente para uma equipa inglesa no meio da tabela. Não sei se vai. Vai. Tem crédito. Não sei se não vai gozar não sei se não vai trocar com o Jesus e vai gozar a reforma para a Arábia Saudita. Saudita, dessas, não está preocupado, esquece. Portanto, Sim. acho que estamos aí. Né? É tudo muito estranho. Olhem, deixem-me perguntar-vos: há algum destaque, pela positiva ou pela negativa, um destaque a cada um que queiram dar do resto destes jogos da Final 8? Eu quero. Dá. Mas não vai dar tu guarda. Não, ia dizer que ainda não vi, mas acho que o Yamal, faço sempre confusão. Lamine Pois, Yamal. partiu outra vez a Alice toda. Falhou um penalti. Mas acho que hoje marcou mais um gol absurdo, ou o que é que foi, não sei. Mas é mais por aí. Bem, isto foi um jogo, guarda, já faz neste jogo, 19 remates para a Espanha, 16 para os Países Baixos, 9 na baliza para cada equipa. Mas O Yamal, tal como o Ronaldo, marcou muito mal um penalti. Muito mal. Mas isto vai casar com o que tivemos aqui a falar, que eu acho provavelmente a melhor seleção neste momento, não sei se do mundo, mas da Europa, seguramente é a Espanha, é que fez a renovação melhor. Espanha e Argentina são as melhores seleções do mundo atualmente, em termos coletivos, pela forma como funcionam. Sim, mas a Argentina também não se renovou. Está-se a renovar, atenção que está... Bem, mas calma, ainda tem lá muita carcaça. Tem. Na Mas comparação o Scaloni tem falado abertamente sobre isso. Mas na comparação com a Espanha é diferente. A Espanha mudou. A Espanha tem muitos miúdos. Sim. E a Espanha chegou, por exemplo, a este Euro como uma equipa como, pá, por exemplo, o Nico Williams do Bilbao, depois tens o Zubimendi, o Merino, tinhas muitos jogadores de equipas fora de certo. Fora dos grandes. Exato, acho que a renovação foi muito bem feita, mas isso também vai ao encontro de uma cultura desportiva estratosférica que a Espanha tem. Olha, o Luís de la Fuente, para mim, há pouco eu iludi-me com o Roberto Martínez. Quando o Luís de la Fuente assume a seleção espanhola, os primeiros jogos são muito cinzentões. Coletivamente, a seleção espanhola lembro perfeitamente disto. São muito cinzentões. Eu assim, este Luís de la Fuente não tem andamento para isto, para colocar para a Espanha a jogar como a Espanha gosta, sempre a assumir, sempre a dominar, sempre com muita bola. Surpreendeu uma positiva, neste caso. O Careca espanhol. Quer dizer, são os dois espanhóis. Olha, eu tenho um apontamento a fazer. Tenho um destaque, que é um super jogador que o Ruben Amorim tem ali, que jogou hoje pela esquerda da seleção dinamarquesa. O Dargu. O Dargu é um craque. É um comboio, não é? E não é só um comboio, ele é muito bom jogador e a atacar a área com cabeceamentos. Ou seja, ele é um jogador é clarinho, é um jogador clarinho a Ruben Amorim. É chapa 5 de Ruben Amorim. Correu os 120 minutos, não foi por ele que a Dinamarca hoje perdeu. Portanto, está ali um caso sério. Não tem jogado muito no United ainda, também chegou há pouco tempo. Também mais já não queimar, não é? O quê? Mas já não queimar. Sim, mas do que eu vi hoje, impressionante. Portanto, está ali cá sério. Eu tenho 2 destaques a fazer. Um individual, rápido, que é o regresso do Moise Kean à seleção italiana, à Squadra Azzurra. Tinha que dar este destaque porque foi um dos jogadores que, quando apareceu, mais me suscitou o interesse. Eu lembro, eu estava em Itália, eu estava em Roma, no primeiro jogo do Moise Kean pela Squadra Azzurra. Foi um particular, creio eu. Jogado em Udine, salvo erro, as coisas que eu me lembro também às vezes. E estava lá, e eu sempre tive muitas esperanças em relação ao Moise Kean. É um tipo de ponta de lança que eu gosto, que eu aprecio as características. E ele está a voar na Fiorentina, fez muito bem ir para a Fiorentina. Portanto, saúdo esse regresso dele num processo que está muito complicado para o Spalletti, mas que eu acho
tem muita qualidade, o Spalletti tem qualidade e personalidade para o conseguir fazer, que é esta renovação da Squadra Azzurra, da seleção italiana. O Spalletti vai lá chegar a bom porto, vai demorar, mas vai chegar lá. O destaque coletivo é a seleção francesa, comparando a primeira mão com a segunda mão, para termos uma noção, na primeira mão em split, o meio campo da seleção francesa, o meio campo que suportava Dembélé, Mbappé e creio que era o Colomwani ou o Thuram. Agora eu tinha aqui apontado, não estava a encontrar, mas digo Não já. sei, ainda não vi nada dos jogos de hoje. Primeira mão foi exatamente, foi o Colomwani. Portanto, o meio campo era Rabiot, Tchouaméni e Guendouzi. Não há um criativo neste meio campo da seleção francesa. Uma seleção que tem criativos a dar com pau e que tem, de facto, jogadores com qualidade. Perdeu 2-0 na Croácia. Hoje venceu 2-0 em Saint-Denis, em Paris. E o meio campo da seleção francesa hoje, portanto, retirou um homem do meio campo, Deschamps, jogou Tchouaméni e o Manu Koné, da Roma, que é um cavalo que faz área a área, e depois soltou Dembélé, Olysée, Barcola, Mbappé, ou seja, colocou o Olysée, que é de facto um criativo e que pode jogar como extremo ou como médio mais ofensivo, e pronto, e a seleção francesa venceu 2-0 e criou mais e teve mais perigo. Eu semana passada, este conservadorismo que os selecionadores têm, e Deschamps é um deles, faz muita confusão. Quando há talento, é aproveitar o talento. Também é o mais titulado, não é? Claro, mas tem apanhado bem? Tem apanhado ouro. Tem apanhado os que tem apanhado, é o quê? Isso é... claro, certo. O Cherki na Sub-21, vocês viram isso? O Aqui no Sub-21 é batota. É batota, é. Foi ridículo. É batota. Sim. É só para, mas era esse o meu destaque, né? porque o Deschamps é um dos que eu comparo muito a França com Portugal nesse aspecto. A França tem mais talento ainda do que Portugal, em quantidade, muito mais. Mas eu comparo muito a seleção francesa com Portugal nesse aspecto mais do que os títulos, mais na forma como joga, de forma pouco atrativa como joga para os jogadores que tem, percebes? Mas no último Portugal-França, por exemplo, olha, se calhar foi o melhor jogo. Portugal foi melhor. É isso. Sim, Não, sim, é sim. isso. Eu acho que foi um dos melhores jogos E da é nesses Martins. jogos que Portugal é melhor. Não é verdade? É nesses jogos que Portugal é melhor. Eu só queria dar uma nota, já que porque a semana passada era para ter dado isso como destaque internacional, até dei o PSG e queria ter dado. A época do Dembélé é impressionante, já agora. Mas o Dembélé e o Olysée, que são dois jogadores que são menos falados, ou menos destacados na seleção francesa, porque invariavelmente há jogadores como Mbappé, duas épocas estrondosas. E a época do Olysée de afirmação num campeonato tão difícil, uma equipa tão difícil como o Bayern e a Bundesliga, é de salutar. É um grande jogador, gosto muito. Sem dúvida, Maia. Estás certíssimo. Olha, eu preparei aqui uma coisinha para vocês. Para fecharmos isto? Para fecharmos isto. Um quiz rápido e depois 2 jogos. É tudo sobre a Liga das Nações. Tudo sobre esta Liga das Nações, neste caso, não foi muito ao passado. E então, estava aqui à procura. Não sei nada, acorda, não sei quanto tempo. Sabes. Então, eu avisei antes do episódio começar, quando ele se meteu com esta inventada, eu disse logo. Já me estás a meter em trabalho. Não, vá, vocês estão preparados para isto. Olha, Vamos à vez ou como é que é? no quiz é quem responde primeiro. Ok. Quiz Liga das Nações. Na primeira mão destes quartos de final, eu fiz isto antes da segunda mão. Na primeira mão destes quartos de final da Liga das Nações, qual a seleção com maior taxa de expected goals? E quanto? Guarda. Não é Espanha. Na primeira mão. Não podes dizer que não é, senão já Tu respondes primeiro. Ou seja, eu bem, queria imaginamos. Espera que nós respondamos, porque senão ele já sabe que é menos. Tá bem. Pronto, então vá. Mas tem esta de borda, guarda. Mas a seguir. Então, mas França, disse França. Disseste França? Pronto. Nenhuma das duas. Dinamarca com 3,31 no jogo contra nós, lá em Copenhaga. Não. Primeira mão, eu disse. Não. Eu disse. Tem que foi aldrabada. Eu fiz isto antes da segunda mão e disse na primeira mão destes quartos de final da Liga das Nações, qual a seleção com o maior número de maior taxa de expected goals. Percebo. Não, eu ouvi essa por acaso na RTP, eu ouvi essa também. E porque acho que foi 0.40 e estava, o resultado esperado era tipo 3-0. Exatamente. Sim, mas pronto. Mas eu percebi mal a pergunta, eu pensava que era na competição toda até à primeira mão. Ok, vai, vou tentar ser mais explícito então. Segunda pergunta. Até agora, sendo que o até agora é até há... Vocês têm isto na cabeça. Isto foi tudo preparado à tarde antes Até a segunda mão.
Até agora, qual o melhor marcador da Liga das Nações 2024-2025, juntando todas as ligas A, B, C e D e, acertando o melhor marcador, quantos golos? Posso? Sim. Diz. Victor Gyökeres. Pronto, está certo. Quantos golos? Espera. É que eu vi isso, pá. Acho que estou a mais, mas eu vou dizer 13. 9. Já foi isso. É, E o Alan tem 8. Não é? 9 golos e depois o segundo e o terceiro, ambos com 7, Mikal Tadze e Haaland. Pois. Não estava Mikal longe. Tadze da Geórgia. Mas Olha, também me mandou um cabaz. 1-0 para o Maia. Vamos. 1-0 para o Maia. Essa pergunta. Também nesta edição, E um 0 que é Gyökeres, né? Portanto, já sabem. Tam- Quando é sim. Gyökeres eu sei. O Quando é Maia Gyökeres eu... também nesta edição, quais os 2 jogadores, porque são 2 que partilham a liderança deste ranking, com mais assistências? Todas as ligas, A, B, C e D. São 2 jogadores que têm 4 assistências cada. Bruno Fernandes, não. Está no voto? Não está. Hum, Esta é engraçada, vocês vão perceber porquê. eu diria que alguém da Suécia. Isaac. Também o Gyökeres. Pois é. O homem também lidera nas assistências. Por isso é que eu Eu trouxe vi isso no outro dia. 4 assistências. E o outro é o Baumgarten da Áustria, com 4 assistências também. Ok. Mas Ok. a Suécia conta meio ou não? 1,5-0. Não. Está um 0 para ti. Quarta pergunta e penúltima. Vamos na quarta edição da Liga das Nações. Até há pouco, não se esqueçam. Não incluam estes jogos. Não vais fazer uma pergunta que eu fiz da outra vez. Quem é que são os vencedores? Não. Em 642 jogos e mais de 1000 golos, não vou dizer o número de golos, já vamos ver porquê. Qual a média de golos até agora, desde a criação da Liga das Nações? 3,2. Aguarda. 2,60. Igual, agora está mais perto. 2,47. Esta é daquelas, não me precisavam de acertar. Matemática, por né? certo. É É, matemática. valorizado é desvalorizado quem responde primeiro, mas estamos bem. Quinta, para desempatar. Qual a seleção com o melhor registro de golos marcados até agora em todas as edições da Liga das Nações? Até há pouco. Na França. Repito. França. Maia. Não posso responder o mesmo, não é? Não posso responder o mesmo. Portanto, Para desempatar é senão isso. ganho a não guarda na respondemos mesma. o mesmo. Claro. Ganho a guarda na mesma, portanto. O melhor registro de golos? Melhor registro de golos desde que existe a Liga das Nações. Ou seja, mais golos ou melhor... Mais golos ou melhor... marcados, mais golos marcados. Não é. Não é a França. É a Bélgica. É quem? Deve ser alguma equipa Tem que dar- arrombada aí da tem que- Liga tem- C ou assim. Não é. Posso ser que é da Liga A. É a Itália. Segunda resposta do Maia. Guarda a tua segunda resposta. Mais golos. É Portugal. É Portugal. Epá. Não. É a Ficar Espanha? empatado isto. É Espanha. Também. 53, Só- só- agora 56. Espanha 53, a seguir vem Países Baixos, 53 que agora são 56. A seguir vem Países Baixos com 51, que agora são 54. Bélgica 46, Portugal tinha 45, tem 50 agora. Geórgia 44, e Alemanha 44. A França não está nem. Então ganhei eu. A França não tem ido sequer às Final Four, se vocês repararam. Então ganhei eu. Ou Já tem ido vem para pouco. uma. Já vem para Limpou uma. uma, é verdade. Então ganhei eu. Como assim ganhaste tu? Então, a França foi a primeira opção do guarda. A minha primeira opção foi a Bélgica. Então porquê ganhaste? Porque a Bélgica tem mais gols do que. Então, e a França faz fronteira com a Espanha? Ficou empatado. Vamos ao jogo a E a seguir. França faz fronteira com a Espanha, muito bom. Ai. Ai. Está tudo bem? Está tudo bem. Estava aqui a confirmar o próximo desafio. Vamos a isso. Mas, Ora deixa bem, falar. vamos a isto. Vamos a isto, que é jogador mistério. Jogador mistério da Liga das Nações. Vamos a isto. Eu vou dar pistas. Temos de trazer o Alex Bryce Vou para dar esta. pistas. Depois, mediante a vossa resposta, eu tenho mais uma pista extra para ajudar mesmo. Ok. Tenho dupla nacionalidade. Jogo pela seleção turca. Marquei nesta eliminatória contra a Hungria. Não faço ideia. E jogo em Portugal. É o maluco, o Aktürkoğlu. Maia. Deve ser, né? Joga em Portugal. É o Cockchu. Pronto.
Pronto, agora vão ter que ser rápidos os dois, ok? Pista extra. Estreiei-me pela seleção nesta eliminatória. Tilo que nasce. É o tipo do Rio Ave. O Denis Gould. Exatamente. Denis Denis Gould é sueco e turco. Estreou-se no jogo primeiro mão contra a Hungria e marcou a assistência de Kerem Aktürkoğlu. Nem sabia que ele já tinha jogado. Nem sabia. Portanto, já marcou tantos gols como pelo Porto, ou não? Porto também marcou muito poucos gols pelo Porto este ano. Marcou um. Aliás, já anda na B. Já andou aí. Pois. Passear na B. Azevedo. Estava aqui à procura da... Silêncio. Eu sei. Fazes bem. Vamos lá então aqui. Sou médio. Jogo em Inglaterra. Marquei nesta eliminatória entre Países Baixos e Espanha. Tem que ser mais devagar. Sou médio. Sim. Jogo em Inglaterra. Marquei nesta eliminatória entre Países Baixos e Espanha. E no meu clube tenho jogado mais como avançado barra ponta de lança. Desculpa, já fiz merda. Aí, vou ter que cancelar esta. Era o Merino. Mas o Maia levantou o braço, é verdade. Mas está tudo bem. Ganha a guarda. Está-se bem. Eu pensei que vocês poderiam confundir entre Gakpo e Merino, Países Baixos e Espanha, e porque também o Gakpo também tem jogado muitas vezes como... Peço desculpa pelo desrespeito, Maia. Não, eu levantei mão, mas não. O Azevedo não disse as regras. Essa é a verdade. Terceiro. Sou escocês, tenho 28 anos, joguei em Inglaterra, atualmente jogo na Série A em Itália, tenho 8 golos, 3 assistências. McTominay. Fui titular nos 2 jogos da minha seleção nesta eliminatória contra a Grécia. A resposta foi McTominay. Guarda. 28 não, já é muito, acho eu. Não, mas também acho que não tem 28 anos ainda, mas é... Eu sei qual é o outro. 8 gols, 3 assistências na Série A. Pá, é o gajo, é o capitão do Bolonha, meu. Não é? Não é? Maia, diz a tua resposta. McTominay? Não é McTominay. É o Não Gilmore. e não é o capitão do Bolonha, portanto é a segunda resposta. É o Gilmore. Tenho aqui uma pista extra, vou-vos dar a pista extra. Nunca joguei num clube grande na Inglaterra. Está bem. O Gilmore entra aí. Gilmore disse tu, guarda. Não sei. Dá outra pista. É avançado. É avançado. Escocês, Nunca jogou num grande? 28 anos, nunca jogou num... Exatamente. Let's go. Eu não sabia que era escocês. Adams também tem 28 anos, o McTominay também. E tem números muito bons. E tem sido muitas vezes suplente. Verdade. Para fecharmos isto, é o último desafio. E fechamos isto em beleza. O 34 é o top 5 desafio às cegas Liga das Nações. Quem é que quer começar primeiro? Tenho um para cada um. Pode ser o guarda que ele tem falhado com as regras. Portanto... Então vou a ti, guarda. Eu vou dizer 5 médios que estiveram nesta Liga das Nações. Vou dizer 1 a 1 e tu vais ter que fazer logo o ranking. É assim que se joga. O top 5 às cegas. Eu vou dizer um nome e tu vais elencar logo em posição ele fica. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto. Certo. Vai ter que ser assim, ok? Ok. É tipo TikTok, mas sem É imagens. aquele desafio. Ok. Top 5 às cegas, médios desta Liga das Nações. Frenkie de Jong. Quarto. Vidinha. Terceiro. Barella. Primeiro. Ei. Modric. Quinto. Pedri. Segundo. Está-se bem. O Barella, acho que o Barella não estava em primeiro, mas concordava. Faria dizer que troca com o Pedri, não é? Eu sou bem estúpido, eu sou mesmo um gajo bem da burro. Eu pensava que isso era tipo de um ranking de uma stat qualquer. Não, é o teu gosto. É o teu ranking. Burro, meu. É o ranking às cegas, que é tu nunca sabes quem vem a seguir e portanto. Certo, mas eu pensava que era tipo, estava a ranquear, estava a ver uma stat qualquer tipo de assistências. E este fez. Claro, senão o De Jong é logo para quinto, estou farto do gajo. Foi. Pá, está bem, pronto. Está bem. O que é que mudavas já agora, só para a malta lá em casa perceber? TikToker. O que é que mudavas? Pedro primeiro. Sim. Vitinha segundo, Baralha terceiro, Modric quarto, De Jong e Frenkie em quinto. Ok, yeah. Certo. Era mesmo que eu. Para ti é de extremos barra avançados. Bora. Não tem pontas de lança. Rafael Leão. Terceiro. Cody Gakpo. Quinto. Dembélé. Ousmane Dembélé. Agora vou dizer que o Dembélé é melhor que o Rafael Leão, mas
Vou por este ano. Segundo. Jamal Musiala. Aí, quem é que vai ser o meu primeiro? Pá, vou pôr o Musiala em quarto. Mas o Musiala não é bem extremo, mas está-se bem. Eu disse extremo barra avançado. Dou testa. Aqueles que jogam. E quem é que é o meu primeiro? Lamine Yamal. Olha, viste? Não Está-se está bem. mal. Está-se bem. Esperaste bem. Por esta época, sim, acho que está bem, está-se bem. Parece-me bem. Pronto, foram esses os E desafios. vocês não concordam? Liga das Agora Nações. gostava de Não, saber. concordo. Onde é que põe o Rafael Leão aí nessa lista? Concordo. Por esta época? Tu punhas à frente do Dembélé. Por esta... Não. Por esta Não, época por esta época não, mas gostas mais do Rafael Leão do que do gosto mais Dembélé. do Rafael Leão do que do Dembélé, mas por esta época não. Eu não sei por acaso. Eu acho que fazia. Eu punha Lamine Yamal e Musiala à frente do Rafael Leão, Dembélé e Gakpo. Eu gosto muito do Musiala, sou fã do Musiala. Percebo. Yeah. Não é... Acho que o Musiala não é extremo, não é? Mas... Isto é um extremo avançado. Sim, Eu fiz-te a barra. aceito. Mas já agora deixarem nos comentários, depois de subscreverem e terem É gosto. isso, depois O de que é que subscreverem, acham? como dizem lá, façam, desafiem-se a vocês próprios. Portanto, façam estes desafios que o Maia e o Guarda fizeram agora e pronto. Participem em cima de tudo, malta, subscrevam, já sabem, nós para a semana estamos de volta para mais um episódio do Segundo Poste. Esta semana foi o que foi com a Liga das Nações, andámos aqui um bocadinho mais criativos, um episódio um bocadinho diferente, mas pronto, é isso, malta. Olha, um grande abraço, Maia e Guarda para vocês e para todos aí em casa. Parabéns, Até para a campeão. semana.